Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula de matemática com alguns desafios aí na página 127 até a página 129. Na página 127, vocês vão encontrar esse primeiro desafio, onde vocês precisam identificar o valor de cada símbolo apresentado, tá? Então, por exemplo, aqui na minha primeira linha, eu tenho um roxinho feliz e duas bolinhas verdes. Então, quanto cada um desses símbolos vale para que eu chegue no total de 13, tá? Então, eu preciso somar, depois que eu descobrir o valor de cada símbolo, eu vou somar esses três valores, e esses três valores precisam ser no total de 13, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui na segunda linha, tá? Vou descobrir quanto vale cada coração e vou identificar esse valor reconhecendo aqui o total de 9, tá bom? A mesma coisa vou fazer na minha terceira linha. Na quarta linha, eu preciso só finalizar completando então com a soma total desses números, tá? Pensando aí no valor de cada símbolo, vocês vão preencher também aí embaixo de cada símbolo com um númerozinho que representa cada um deles aí na coluna, tá bom? Na página 128, nós vamos trabalhar com a representação da igualdade, tá? Então, o que vocês vão fazer? Pintar com a mesma cor os pares de operações que possuem relação de igualdade, ou seja, que apresentam resultados iguais. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta aqui, nesse primeiro cálculo, que o resultado dessa conta, por exemplo, vai ser o mesmo resultado dessa conta, eu vou lá e vou pintar os dois espacinhos aqui de azul, certo? Então, são pares, eu preciso formar pares. Quando eu falo de pares, eu estou falando de dois. Então, dois conjuntos dessas operações vão ter o mesmo resultado. Então, os que tiverem o mesmo resultado, eu vou pintar com a mesma cor, tá? Eu dei esse primeiro exemplo aqui. Por exemplo, se esse primeiro cálculo for o mesmo valor, o mesmo resultado desse segundo cálculo, eu vou pintar os dois da mesma cor, tá? Escolhendo aí cores diferentes para cada pares que vocês forem percebendo que os valores são iguais, certo? O sinal, esses dois tracinhos aí deitados, representa a igualdade. Por exemplo, a afirmação abaixo é verdadeira. 3 mais 4 é igual a 10 mais 7. O que nós estamos fazendo aqui nesse exercício? Percebendo que dá para representar os mesmos resultados utilizando números diferentes, organizando esses números de forma contrária às vezes, ou variando na formação desses números, tá? Então, eu tenho a possibilidade de chegar no mesmo resultado, né, usando números diferentes, tá bom? E sempre usando, então, pensando nessa questão da igualdade, tá? Nesse símbolo que representa esse sinal que representa a igualdade, tá? Nesse último desafio de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar esses números que estão aqui em colorido para chegar aí nesse cálculo abaixo. Por exemplo, meu primeiro cálculo, o resultado foi 78. Quais desses números daqui, das bolinhas coloridas, eu posso usar para preencher aqui esses dois espaços, tá? Então, eu vou lá, por exemplo, né? Vamos supor que eu use esse número e esse, vamos supor. Então, eu vou preencher aqui e vai chegar no meu resultado. É claro que esses que eu escolhi não estão certos, gente. É só um exemplo. As bolinhas que vocês forem usando, vocês já podem marcando um xizinho para vocês não se confundirem, tá? Então, por exemplo, nessa primeira conta eu usei essas duas bolinhas, eu já deixo um xizinho marcado para que eu não me confunda depois e possa usar todas as bolinhas que estão aqui em destaque para mim, tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá bom? A gente tem mais alguns probleminhas aí na apostila, mas eu vou deixar para um outro momento para não ficar muito cansativo para vocês, tá? Boa aula, pessoal. Um beijo. Qualquer dúvida me chamem. Tchau.